Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que a santa paz do nosso Deus te agracie nesse dia, que as mãos santas do Senhor repousem no teu coração, na tua mente, no teu caminhar, em tudo que você fizer hoje. Deus é Deus e utiliza de muitas pessoas para que você venha acreditar nisso. Quantas pessoas, meus irmãos, estão vagando por esta vida e não tomam a palavra de Deus como a sua bússola, como a sua guia? Não acreditam que existem profetas ainda no nosso tempo. No tempo de Jesus, muitos profetas vieram até aquelas pessoas para falar sobre a palavra de Deus, sobre o seu amor, sobre os seus ensinamentos. E muitos o rejeitaram. Muitos não queriam saber da palavra de Deus. Muitos até mesmo repudiavam tudo o que vinha daqueles homens. Aqueles homens santos e enviados por Deus através do Espírito Santo. E hoje não é diferente não. Quantas pessoas escutam a palavra de Deus através dos profetas desta época e não dão a mínima. Não querem converter as suas vidas, não querem mudar o que precisa ser mudado, não têm fé que Deus pode fazer alguma coisa por elas. Olha, Deus se utiliza até hoje de muitas pessoas para serem seus profetas nesse tempo. Pessoas que são utilizadas do Espírito Santo para falarem a palavra de Deus, para que a palavra de Deus toque o coração de cada pessoa que ouvir e essas vidas sejam transformadas. Mas é necessário, meus irmãos, ter muita prudência. Não é qualquer pessoa que fala da palavra de Deus, que é ungida através do Espírito Santo, não. Tem muitos falsos profetas por aí. Muitas pessoas que querem falar somente o que o ouvinte quer escutar. E não é assim. A palavra de Deus é para ser falada na íntegra, seja ela uma palavra de bênção, seja ela uma palavra dura de conversão. Não podemos escolher o que vamos falar. Somente temos que deixar o Espírito Santo agir em nós, para que através dele nós possamos cativar almas perdidas para o reino de Deus, aleluia. Porque através dele podemos ser profetas do nosso tempo. E todos que ouvem a palavra de Deus, da boca desses profetas, devem receber essa palavra com muita alegria e acolher de verdade como uma semente boa do coração de Deus para as suas vidas. Não rejeite os profetas do seu tempo. Existem muitos profetas que querem proclamar a palavra de Deus na tua vida. E talvez hoje você não esteja reconhecendo. Talvez hoje você não esteja dando a mínima para isso. A palavra de Deus, meus irmãos, ela serve para que nós possamos ouvir e internalizar para que ela faça morada e transformação dentro de nós. Nós precisamos acreditar que Deus sim fala no nosso meio através de muitos profetas. Profetas que proclamam a palavra de Deus com autoridade. Profetas que são utilizados pela mão de Deus para que vidas sejam mudadas. Por que será que muitas vezes não acreditamos que Deus pode proclamar uma palavra através de uma pessoa? Aleluia! Precisamos dar mais méritos a esses profetas, porque Deus se utiliza deles para dar um recado para a tua vida. Quantas vezes, meus irmãos, a palavra de Deus tocou o coração de tantas pessoas e muitas vezes essas pessoas se sentiram tão tocadas que parecia que era o próprio Deus que estava falando com elas.
Eu não sei se você que está me ouvindo agora já aconteceu isso com você, mas eu creio que a palavra de Deus em algum momento, se ainda não aconteceu, vai fazer revelações na tua vida. Tenha fé, tenha confiança, creia que a palavra de Deus ela é viva e fala conosco, e Deus se utiliza assim de pessoas ungidas pelo Santo Espírito para chegar até nós com a palavra viva e eficaz e tocar o nosso coração. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que se faça presente neste momento para que Ele possa transformar todo o nosso entendimento, a fim de que a palavra de Deus seja fecunda no nosso coração e tenha o seu propósito concreto realizado na nossa vida, que é a nossa conversão. Ora assim comigo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. No Senhor ponho a minha esperança, espere em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículo 24 ao 30. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha amada irmã, quantas vezes a palavra de Deus vem através de alguém ungido pelo Espírito Santo para falar ao nosso coração. Seja ela uma palavra dura, uma palavra de conversão, uma palavra que venha nos repreender no que estamos fazendo errado, ou até mesmo uma palavra de fé, uma palavra que tudo vai dar certo, mas não colocamos confiança nisso. Achamos que é uma mera pessoa falando conosco. Deus se utiliza sim de pessoas para falar ao nosso coração, aleluia. Deus se utiliza de pastores aqui no nosso meio, no nosso tempo, profetas ungidos pelo Santo Espírito para falar conosco também. Deus se utiliza da palavra dele para que o seu querer, a sua vontade, seja conhecida por todos.
Nós que muitas vezes não acreditamos e não somos contemplados muitas vezes com os milagres vindo de Deus. Muitas vezes nos enfurecemos como aquela gente porque não aceitamos as coisas que a palavra de Deus fala conosco. Quando uma palavra dura, ficamos furiosos, ficamos achando que a palavra de Deus é arcaica, é antiga, que não tem nada a ver. Não colocamos fé que Deus está nos orientando o que é o certo, o que é o errado, e achamos que é coisa da nossa cabeça. Achamos que a Bíblia não tem capacidade de falar conosco, porque é apenas um livro. Mas quando essa Bíblia, essa palavra de Deus, ela é usada, ela é instrumentalizada através da boca de alguém, que são os profetas do nosso tempo, ungidos pelo Espírito Santo, aí sim, esta palavra pode ter o poder de fazer revelações na tua vida, revelações gloriosas. Porque muitas vezes, meus irmãos, somente ler a Bíblia talvez não vai tocar o teu coração. Não porque a palavra de Deus tem algum problema, mas somos nós que muitas vezes não conseguimos entender. Então a fé está pelo ouvir. Quando você ouve outra pessoa falando com você sobre as maravilhas que Deus pode fazer por você, por tudo que Deus te orienta a fazer como certo, aí sim, muitas vezes o nosso coração é convertido. Por isso, ouçamos mais os profetas verdadeiros, os profetas vindos pela ação do Espírito Santo. Todas essas pessoas que proclamam a palavra de Deus, não são elas que têm esse poder, não. É o Espírito Santo que as usa para que Deus seja presente mais nas suas vidas, aleluia. Para que Deus possa operar mais no nosso meio, aleluia. E se comprometa de internalizar tudo que for ouvido através dessas pessoas, para que a sua vida seja condizente ao que Deus quer que seja. Deus quer nos entregar muitas coisas, Deus quer que a nossa vida seja transformada, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus e dar crédito a ela. Quantas vezes não fazemos isso e achamos que estamos ficando sem razão, achamos que tudo que é falado conosco não é conosco não, mas muitas vezes é Deus falando comigo e com você, e você acha que talvez seja com outra pessoa. Não. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela tem o poder de chegar até o teu coração e ficar. Mas é necessário que você dê crédito a isso. É necessário que você confie que é Deus falando em nosso meio. Porque somente desta forma a sua vida pode ser contemplada com as mãos de Deus, para que ela seja transformada e ela seja fortalecida pelo poder do nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gostaria de orar por você. Feche um pouco os seus olhos, acalma o teu coração. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, amado Deus, nosso Salvador bendito, nosso Criador. Estamos aqui, Senhor Jesus, diante da vossa palavra que é viva e eficaz, para que ela venha fazer morada dentro de nós, para que o Espírito Santo que age em cada pessoa que a proclama possa fazer transformação verdadeira em nossa vida. Senhor Jesus, que possamos acreditar que toda palavra proclamada pela boca dos profetas deste tempo, ungidos pela ação do Espírito Santo, tem a função de chegar até o nosso coração para mudar a nossa vida. Quantas vezes, meu Deus, achamos que não é conosco, achamos que é com qualquer outra pessoa, menos com a nossa vida, que esta palavra está sendo direcionada.
precisamos sim confiar que Deus fala conosco através da sua palavra e através desta palavra que é viva e eficaz, que ela possa fazer mudança transformadora em nós, que nós não venhamos a ficar revoltados, que não venhamos a ficar descrentes, que tenhamos fé que é Deus que fala conosco, aleluia. Abra os corações, Senhor Jesus, mais endurecidos. Amolece, Senhor Jesus, esses corações de pedra, que muitas vezes a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro e não vai até o seu coração. Desta forma, meu Deus, a transformação ela fica bem difícil de acontecer, mas eu sei que para o Senhor nada é impossível e eu sei que a partir desta palavra, meu Deus, muitas pessoas vão entender que Deus age no nosso meio através da sua santa palavra, utilizando de pessoas comuns, mas pessoas que são ungidas pela ação do Espírito Santo para falar o que o Senhor deseja que seja falado. Os profetas deste tempo, os verdadeiros profetas que proclamam a palavra de Deus na íntegra, não vão falar apenas o que as pessoas querem ouvir, vão falar o que é necessário para ser ouvido e que estas pessoas venham entender e venham aceitar que tudo o que vier ao seu encontro através da palavra de Deus é para o seu bem e que elas não venham rejeitar, porque é Deus que fala conosco e nós precisamos de todo amor, um coração aberto a aceitar o que Deus quer para nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Deixa que Deus fale até o teu coração. Não rejeite a palavra de Deus, não. Ela tem a função de mudar a tua vida. Se for possível, coloque assim: eu aceito a palavra que vem da boca de Deus. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.